Oi, gente! Aqui quem fala é a Carol e eu vou estar dando o curso de gestão de tempo para vocês. Vamos lá? Então, primeiramente, qual é o objetivo do curso, além de entender o que é gestão de tempo? É corrigir posturas que prejudicam a administração do tempo, aplicando técnicas e ferramentas para otimizar o tempo, evitando a sobrecarga e aumentando a produtividade e excelência dos processos realizados, possibilitando a autoavaliação da própria gestão de tempo e aprimorando seu planejamento diário. E o que é a gestão de tempo? É saber usar o tempo para realizar todas as atividades que nos propomos a fazer com excelência e dentro do prazo. Um bom gerenciamento de tempo aumenta a nossa eficiência nos processos e também a produtividade deles. E tudo isso começa com uma boa autogestão e disciplina. E qual a importância disso tudo? Uma boa gestão de tempo traz um melhor desenvolvimento do trabalho e aumenta a produtividade. Permita que a gente expanda nossos projetos e inove sendo criativo, desenvolvendo um trabalho em equipe melhor e crescendo pessoalmente e profissionalmente. Conseguindo lidar melhor com o estresse e com o inesperado, pois consegue diferenciar pesos e medidas em situações diferentes. Também nos permite sermos donos do nosso próprio tempo, se autorrealizar todos os dias, nos motivando de que conseguimos realizar muito em pouco tempo, usando o tempo ao nosso favor e não sendo escravo dele, nos tornando pessoas mais felizes. Mas então, por que administramos mal o nosso tempo? Alguns dos fatores que influenciam para isso acontecer é a sobrecarga. Às vezes possuímos tantas tarefas para realizar e quando acabamos não estabelecendo prioridades, realizamos tarefas que não são tão urgentes e deixamos algumas de maior importância para depois. A pressão é consequência da sobrecarga. Quando parar de se sobrecarregar, vai se cobrar menos e deixar de ser tão pressionado por você mesmo. Realizar um trabalho com excelência é diferente de realizar trabalhos perfeitos. O mais importante é entregar a tarefa com qualidade dentro do prazo, e nem sempre com perfeccionismo. Quando não temos tanto interesse em uma tarefa, a gente pode acabar deixando a execução dela para depois por falta de vontade. Mas temos que entender que nem toda tarefa que vamos fazer vamos realmente gostar, mas que existem tarefas importantes e que devem ser feitas mesmo se não for de tanto nosso interesse. Para quem não conhece, a procrastinação é quando deixamos para amanhã o que podemos fazer hoje, ou para depois o que podemos fazer agora. Mas não é só porque não estamos com vontade de fazer uma coisa agora que ela não deve ser feita. Se ela é uma coisa importante ou urgente, se deve colocar a mão na massa e fazer mesmo. Se você adiar, só vai fazer com que haja mais pressão, menos tempo para fazer aquela tarefa, e ela ainda competirá com outras tarefas mais importantes futuramente. Quando estamos com 1000 pensamentos na cabeça e deixamos-nos levar por eles, acabamos nos perdendo no nosso real trabalho. Por isso, quando iniciamos uma coisa, temos que focar naquilo, para fazer um trabalho produtivo e eficiente, e prestar o máximo de atenção possível naquele trabalho, sem se deixar distrair por esses pensamentos, para não demorar muito mais tempo para fazer a tarefa do que ela realmente exigiria. É sempre muito importante que se tenha organização, pois se não mantivermos um método, sempre vamos acabar esquecendo uma tarefa importante, não conseguindo classificar prioridades, não conseguindo estabelecer nosso horário e não temos uma noção de como anda nossa gestão de tempo. Sem falar que a bagunça é um dos principais agentes desmotivadores. Apesar de parecer estranho, ajuda muito você determinar um horário de término para uma tarefa. Porque se não temos um horário de início e término pré-estabelecido, ficamos nos enrolando para executar aquela tarefa e pensamos que,
daqui a 5 minutinhos eu vou terminar. Ou, daqui meia hora eu vou terminar. E aí vemos os pensamentos causadores da procrastinação. Agora, se você tem uma meta para cumprir em um determinado tempo, você se propõe a bater ela. Quando você está com uma sobrecarga e alguém te pede para fazer alguma coisa ou algum trabalho, você tem que saber como anda a sua gestão de tempo e as coisas que você tem para fazer, para assim ver se realmente você vai conseguir dar conta. Se não, sempre tente falar que você pode fazer outra hora e que poderá ajudar, mas que no momento você não tem tempo para isso. Então, como posso aprimorar minha gestão de tempo? Algo muito importante é saber priorizar. Então, se deve estabelecer os níveis de importância de cada tarefa, ranqueando as mais urgentes e as que você deve dar mais atenção. Também deve-se definir quais tarefas consomem mais tempo e depois fazer uma sequência para executá-las. É de extrema importância que sempre se faça uma tarefa de cada vez, para não se perder o foco. E quais atitudes eu devo tomar para melhorar minha gestão de tempo? Uma delas é saber delegar tarefas. Muitas vezes você vai ter muitas tarefas para fazer, e são tarefas que podem ser feitas por outras pessoas. Saiba delegar, conversar com seus amigos e pedir ajuda quando necessário. É muito importante que você saiba se organizar em todos os sentidos. Quando você chega em casa, por exemplo, e seu quarto está uma zona, você não se motiva a fazer sua tarefa ou estudar. Assim como já falei, é de grande importância você ter em mente os próprios horários e datas de entregas de cada tarefa. Então, manter tudo organizado vai ajudar muito você a gerir seu tempo. Agora vou falar sobre algumas ferramentas que podem ajudar vocês nessas tarefas. Uma delas é sempre ter um horário semanal definido, pois é sempre bom ter uma hora de começo ao fim para tudo. Assim, naquele momento, você realmente vai se dispor a fazer aquilo e focar somente naquilo. Eu, em especial, se eu não estabeleço um horário para cada coisa, acabo sempre fazendo alguns determinados processos e deixando outros de lado, ou para depois. Mas se eu estabeleço que naquele momento eu irei fazer aquilo e só aquilo, aquela tarefa irá ser realizada naquele momento e não precisarei me preocupar com ela futuramente. Sem falar que agora que vocês estão dentro da CONAC, e quem já participou de outras entidades entende, sabe que teremos horários de reuniões, comprôs, treinamentos todas as semanas, além das aulas da graduação e outros compromissos semanais. Então é preciso se organizar, para saber que naquele horário você estará ocupado com aquela determinada coisa e não poderá fazer outra. Eu gosto muito de usar o Excel para fazer os meus horários. Acho que fica prático de ser visualizado e também de ser alterado. Mas existem outras ferramentas que vocês podem usar para se organizar. Às vezes até mesmo uma folha de papel, para aqueles que preferirem. Eu costumo imprimir o meu horário também, mas pela praticidade de poder pegar o papel toda hora que eu quiser, sem ter que esperar o drive abrir. A agenda serve como uma lista de todos os seus compromissos e tarefas. Ela é muito boa, pois ajuda a não esquecer de nada, nenhum horário, principalmente daquelas tarefas esporádicas que não ocorrem semanalmente, mas que precisam ser feitas. É basicamente destrinchar o seu horário semanal em dias e depois ir acrescentando as demais demandas que surgirem. Pode ser usado tanto a física quanto a do celular, ou até mesmo as duas, depende de cada pessoa. Eu aconselharia a usar a do celular para todos os compromissos mais importantes, como provas, entregas de trabalhos e reuniões, pois podemos escolher a opção de notificação, que não deixa que esquecemos aquela atividade naquele horário. Mas não aconselho a colocar todo o seu horário, pois isso acabará que esqueça as tarefas mais importantes, como por exemplo, aquela prova na próxima semana.
que está embaralhada no meio das milhões de coisas que devem ser realizadas naquele dia e naquela semana. O checklist é a base de toda a gestão de tempo. É necessariamente uma lista com todas as coisas que você possui para fazer, durante o dia, ou durante a semana, ou até mesmo naquela tarefa. Enfim, aqui sua imaginação é o limite. Pode-se usar uma agenda, um caderninho, aplicativos, o que você achar melhor. O Trello, por exemplo, é uma ferramenta online que são basicamente cartões de checklist. A Konak utiliza bastante, e vocês aprenderão a trabalhar com ele no próximo treinamento de internet. Ele é ótimo para acompanhar seu desenvolvimento nas tarefas e organizar em sessões diferentes. Eu também uso para minha vida pessoal. Separo em cada parte da minha vida. Exemplo, Konak, acadêmico, pessoal, etc. E escrevo nos cartões todas as minhas tarefas a serem realizadas. E depois vou acompanhando o que já fiz e o que falta fazer. Existem vários aplicativos para ajudar vocês a se organizarem melhor, mas cabe a cada um usar de sua preferência. Eu, em especial, uso o Splendor. Eu gosto dele, pois além de eu colocar a tarefa, eu posso colocar a data e horário que eu vou realizar aquela tarefa. Então ele me manda uma notificação no momento em que eu me programei para realizar aquela tarefa X. Além de ficar visível na tela inicial, o que torna ele mais prático, pois sempre posso conferir as minhas tarefas de um modo prático quando eu quero, sem ter que abrir o aplicativo. Existe um método chamado Pomodoro. Um Pomodoro é basicamente 25 minutos, então ele divide seu tempo em tempos menores. Cada Pomodoro, 25 minutos, você estuda ou faz algum tipo de trabalho. Então você para 5 para descansar ou se distrair e depois volta a trabalhar mais 25 minutos. E a cada 4 pomodoros, você descansa um tempo maior de 30 minutos. Isso porque estudos apontam que dessa forma seu cérebro trabalha melhor e aumenta o seu rendimento. Existem aplicativos para o celular com esse método também. O que eu recomendo é o ClearFocus, pois além de ele ter um cronômetro, ele desliga o Wi-Fi no seu momento de trabalho, que para mim é uma das maiores distrações. E também faz análise estatística do seu desenvolvimento em uma semana. Algumas pessoas utilizam o método de recompensas, que consiste em estabelecer que depois que eu realizar alguma determinada tarefa, eu vou ganhar alguma coisa. Por exemplo, quando eu terminar minha lista de cálculo, eu vou poder assistir um novo episódio da minha série favorita. Então você só assiste aquele episódio depois que terminar sua lista de cálculo. Enfim, existem várias outras formas de aplicativos que vocês podem usar na sua gestão de tempo. Cabe a vocês acharem com qual vocês melhor se adaptam. Nada do que falei aqui, vocês precisam seguir à risca. Cada pessoa funciona de uma maneira diferente e tem seu próprio tempo. O importante é tentar ser sempre o mais organizado possível e conseguir seguir aquilo que se propôs. Para finalizar, eu gostaria de dar algumas dicas que acho muito interessantes. De nada vai adiantar você escrever todas as coisas que possui para fazer se não recordar constantemente delas e colocar as mãos na massa. Outra coisa, tente sempre pensar o que fará no dia seguinte, seja durante o dia ou antes de dormir. Isso vai fazer com que acorde mais disposto, pois seus pensamentos já estarão preparados para o trabalho. Vai ver que isso tornará suas ocupações mais leves e agradáveis. Porque, se eu, por exemplo, não fizer isso, perco muito tempo esperando que meus pensamentos se espreguicem ao começar as tarefas. E ainda pode acabar levando aquele absurdo, só mais 5 minutinhos, de sono na cama, que às vezes dura meia hora ou até mais. Isso só vai me atrasar, ou fazer com que minhas tarefas se acumulem. Sempre que você estiver realizando uma tarefa X e começar a vir pensamentos da tarefa Y, e isso começar a tomar conta da sua mente, fazendo com que perca o foco, anote. Coloque aqueles pensamentos no papel e deixe de lado.
Isso é um exemplo de como se você estivesse numa reunião com uma determinada pessoa. Você não quer que uma pessoa aleatória venha e se intrometa na sua reunião. E você não vai conseguir dar 2 reuniões ao mesmo tempo, com pessoas diferentes sobre assuntos diferentes. Por isso, escreva e coloque de lado, como se estivesse falando para aquela tarefa Y. Depois conversamos. Agora estou conversando com a tarefa X. Pense em alguma matéria que você sempre adorou estudar. Sempre rende, não é mesmo? E será que não seria possível tentar fazer o mesmo com aquela matéria supostamente chata? O mesmo se aplica às demais tarefas e processos. Eu sempre tento fazer despertar o afeto e fazer tudo com carinho, como se cada tarefa fosse especial. Faz com que eu me motive ou tenha mais interesse pelo assunto. Outra dica é sempre formular um plano e segui-lo, como se alguém o houvesse imposto e você tivesse que o seguir como obrigação. Mas não se deixe interromper ou alterar continuamente esse plano, porque aí você debilitará a sua vontade e perderá o apoio de suas próprias decisões. Existe uma medição do tempo que todos deveríamos conhecer. Se em 10 minutos é possível cumprir uma tarefa e não a cumprimos, e ao invés disso desperdiçamos o tempo e ocupamos naquela tarefa 2 horas, teremos gasto inutilmente um tempo que iremos lamentar no futuro. O que tento fazer é sempre que me disponho, por exemplo, a fazer X exercícios, computo o tempo que gastei para realizar aquela tarefa. Então, na próxima vez que eu estudar essa matéria, vou me propor a fazer a mesma quantidade de exercícios na metade do tempo. Assim ficarão livres para mim a outra fração do tempo. E assim sucessivamente. Nem sempre obtenho resultados de tempo exatos, mas ajuda muito. É bom ter em mente que a vida não é somente as tarefas e o trabalho constante. Precisamos de distrações e de momentos de lazer, sim. Então sempre tente ser pés no chão e separe horários de lazer também. Ocupe parte do seu tempo em distrair-se, mas sem se descuidar das ocupações sérias que tenha. Assim como em suas tarefas, coloque horários de começo e fim nas distrações também. Mas procure diversões sãs e agradáveis, pois com isso proporcionará descanso à sua mente para estar mais disposto para um bom trabalho futuro. Existe uma frase que eu tento sempre aplicar ela na minha vida, que ela diz mais ou menos assim: nunca se queixe por ter demasiado trabalho, mas sim por não fazer mais do que faz. Isto é simpático, mas deve ser sincero e oportuno. Do Raul Sol. E então, meus queridos, a tarefa desse curso será vocês elaborarem uma grade de horários semanais, com os seus horários de aula, reuniões, estudos, etc. Para mandarem para a Mariane até dia 2 de outubro desse ano, tá? Então era isso que eu tinha para oferecer para vocês. Espero que tenha sido de alguma ajuda. E se precisarem de qualquer coisa, podem me perguntar. E estou aberta a feedbacks construtivos ou aprender algo que funcione com vocês também. Agradeço muito pela oportunidade e beijinhos.